Eu começo falando sempre aqui no nosso programa sobre a trajetória do nosso entrevistado, antes de partir para os assuntos setoriais da empresa. Puxando aqui o seu currículo, vejo uma participação no BNDES, mas quero ouvir de você como é que o senhor resumiria a sua trajetória profissional até aqui, até a chegada à Sabesp no início do ano passado, e qual foi o maior desafio nesse primeiro ano à frente da Sabesp aqui em São Paulo. Excelente, obrigado pela oportunidade de explicar um pouco a história. Bom, eu passei 16 anos no BNDES, né? Eu entrei no BNDES por concurso público em 2003 e fiquei até 2016. Muito da história no BNDES nas áreas de mercado de capitais, né? O que o pessoal convenciona chamar de BNDESPAR. Participei de diversos processos de ofertas públicas de ações, combinação de negócios, né, fusões, aquisições de empresas que a BNDESPAR era sócia por outras empresas. Tivemos momentos difíceis, né, de empresas em recuperação judicial, que eu também tive a oportunidade de participar em processos de turnaround, né, de reestruturações de companhias, redirecionamentos estratégicos, as crises, né, que aconteceram ao longo da jornada e demandaram respostas rápidas. Foi muito rico esse período, né? Foi um período que teve um boom de mercado de capitais ali nos anos de 2006 até 2008. Depois veio uma crise muito aguda no mercado global. O Brasil foi até bem. Depois veio uma crise no mercado local. Então foi muito bacana poder ter experimentado, né, diversas experiências acompanhando empresas da carteira da BNDESPAR nesse momento. Depois desse ciclo, eu participei como chefe de gabinete de um dos diretores num ciclo longo, que me permitiu entender o funcionamento do BNDES, de como o banco tomava decisões, de todos os projetos que iam para a diretoria, né, desde financiamentos, apoio à ciência, tecnologia, inovação, construção, né, da estratégia do banco, da visão de longo prazo, da forma de atuação. E depois, num ciclo mais perto da minha saída, lá em 2019, eu passei os últimos 2-3 anos de novo em mercado de capitais, mais focado na parte de infraestrutura e atração de investimentos para financiamento de infraestrutura via dívida, via debêntures ou bonds. E aí teve um estudo grande sobre o que o mercado poderia, do ponto de vista regulatório, melhorar, e teve uma atuação muito grande com o governo federal, com a CVM, na revisão de normas. Participei muito próximo da revisão de uma das normas que tratava de fundos de investimento, que era antiga a instrução CVM 555. Ela foi revisada para acoplar nela os fundos dedicados a debêntures para financiamento de projetos. E do embrião da lei que foi sancionada agora de debêntures também, que tende a atrair mais investimentos privados para o financiamento de infraestrutura. E nesse momento, isso já foi em 2016, 2017, casou com a criação do PPI. E foi quando eu tive o primeiro contato, né, com o governador Tarcísio, ele no PPI e eu no BNDES, ambos trabalhando para divulgar projetos brasileiros no exterior e atrair investimentos privados para o financiamento desses projetos. No final de no início do governo, na verdade, do governo anterior, em 2019, fruto desse convívio, o Tarcísio me convidou para integrar a equipe dele no Ministério da Infraestrutura. Eu cheguei a me deslocar para Brasília ao longo do mês de janeiro, participamos com o time de diversas agendas, no planejamento do ano, de identificação dos projetos, mas acabou que não aconteceu a sessão do BNDES para o Ministério, e eu acabei continuando no BNDES ao longo de 2019. Então, a gente teve uma experiência curta e muito proveitosa no início do governo em que ele foi ministro da Infraestrutura, mas acabou que não se concretizou naquele momento. Seguimos caminhos paralelos, né? Ele tocou lá com muita excelência o Ministério da Infraestrutura, e eu fui para a iniciativa privada. Eu pedi uma licença do BNDES, fui para a iniciativa privada e tive uma experiência muito bacana no setor de saneamento, num momento em que o setor floresceu. Ele, de fato, ganhou protagonismo na agenda nacional, né, com a aprovação do novo marco, a aceleração do número de projetos que estavam vindo ao mercado, e eu estava responsável, numa das empresas privadas de saneamento, por essa rota de crescimento, ou seja, identificação de projetos, modelagem de projetos, aprovação da participação da empresa nesses projetos e, obviamente, toda a liderança da equipe que estava trabalhando, modelando essas participações nos leilões de saneamento.
Fiquei nessa empresa por 2 anos, foi muito, muito rica a participação. Nessa empresa, em 2 oportunidades, nós tivemos nós construímos uma parceria com a Sabesp para a participação desses leilões, no leilão de Maceió e no leilão do Rio de Janeiro. A Sabesp foi parceira da Iguá, e nesse momento eu pude conhecer a forma da Sabesp operar, as alavancas de valor que tinha na companhia e que a gente também, do lado privado, conseguia executar em algumas agendas de forma mais eficiente. Então, foi um primeiro contato importante de entender como é que a Sabesp funcionava, a conhecer as principais lideranças no nível operacional que se engajaram nesse projeto, e comecei a entender e admirar toda a história, né, e a empresa como um todo. Nós ganhamos o leilão, né, do Rio de Janeiro, o Bloco 2. Eu participei de toda a integração, da transferência do time de novos negócios para o time operacional do Bloco do Rio. E aí depois eu entendi que o ciclo na Iguá tinha se encerrado pelo momento da empresa. Ela estava mais dedicada a integrar o projeto do Rio de Janeiro do que buscar novos negócios, que era a minha responsabilidade. E eu aceitei um convite do time do GP Investimentos de integrar o time para ser alocado numa recém-investida do GP na área de seguros. Eles adquiriram a operação brasileira da Argo, uma empresa de seguros global com sede nos Estados Unidos, colocou à venda a unidade brasileira. A Argo passou a se chamar ACAD. Isso foi no ano de 2022. Eu fiquei como diretor financeiro, como CFO da empresa ao longo de todo o ano de 2022. Foi uma experiência muito legal, tudo novo, né? Uma cadeira de CFO, tocar a parte atuarial, investimentos, contabilidade, planejamento, o jurídico respondia para mim. Então foi muito, muito rico, foi bem diferente, um desafio bem bacana, montagem de equipe de novo, seleção de gestores, redirecionamento estratégico, adaptar uma nova cultura a uma plataforma que já existia. E aí no final do ano, após as eleições para governador, eu fui surpreendido positivamente com um convite do Tarcísio para conversar, e aí ele manifestou a vontade, né, de seguir com a privatização do Sabesp e me convidou para liderar esse projeto no âmbito da empresa. Eu, obviamente, fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. A maior empresa de saneamento, né, do Hemisfério Sul, né, não só do Brasil, com relevância e reconhecimento global pela sua excelência, podendo ter essa oportunidade de transitar de uma estrutura pública, que tem muita restrição, para uma estrutura privada. E aceitei, obviamente, o convite. Estou aqui formalmente desde o dia 13 de janeiro de 2023, ou seja, acabei de completar um ano na cadeira. Temos aqui o currículo completo de André Salcedo e vamos direto ao assunto privatização, André, porque quando a gente anuncia o presidente da Sabesp em uma entrevista, o primeiro assunto que vem à cabeça de todos os nossos telespectadores é a privatização. Você comentou sobre o mercado de capitais e a minha primeira pergunta é se o momento dessa privatização da Sabesp, que será realizada por meio de um follow-on, ele é o mais propício do ponto de vista do mercado de capitais. Ainda temos taxas de juros bastante elevadas no Brasil, temos também uma recuperação do próprio mercado de follow-ons, de IPOs devagar no país. Existe o risco de o tamanho da oferta ficar aquém do desejado pela Sabesp? Então, acho que é importante falar do processo, né? O processo está tramitando conforme planejado. Ele teve um período no primeiro semestre do ano passado de muito planejamento, de debate. O governo, né, decidiu contratar o IFC para fazer a modelagem dos estudos. E nós, na empresa, andamos com uma agenda de modernização e adaptação da empresa para esse cenário, né? Não só o cenário de estatização, mas também o cenário mais competitivo, dado o novo marco. E a oferta em si, né, ela vai ser uma oferta... Vocês estão me vendo? Sim, sim. Desculpa. Ok, desculpa. A oferta, ela é uma oferta que necessariamente, né, pelo desejo do governo, ela vai ter um componente secundário, ou seja, tem uma decisão ainda a ser tomada pelo governo do montante a ser vendido, e isso vai fazer parte do cronograma da oferta, que está prevista para o meio do ano. E
Para a nossa, obviamente, tem um pedaço de muito trabalho, mas tem um pedaço também de sorte, né? O mercado vem se recuperando, né, ao longo dos últimos meses. A gente vê aí a próprio índice da Ibovespa atingindo máximas nas últimas semanas, um fluxo de investimento estrangeiro retornando para o país. Isso a gente pode, obviamente, comentar, né? Tem a ver com a dinâmica global, a posição privilegiada que o Brasil tem dentro dos emergentes, como um ambiente propício a negócios, é uma democracia que tem se mostrado resiliente ao longo do tempo, um regime de mercado muito parecido com economias desenvolvidas. A gente está num processo de adesão ao CDE, então é um país que tem feito o dever de casa em diversas frentes, com diversas reformas macroeconômicas acontecendo nos últimos anos, não só no ano passado, mas nos anos anteriores, favorecendo a livre iniciativa, a dinâmica de negócios. Então, isso está gerando seus frutos agora nos últimos meses. Do ponto de vista macroeconômico local, uma perspectiva de reduções sequenciais, né, na taxa de juros. O Banco Central vem anunciando aí e reafirmando o seu desejo de reduzir 50 basis points a cada reunião do Copom. Obviamente, gera uma dúvida onde esse ciclo vai se encerrar. Alguns bancos indicam 9%, outros 9,5%, outros já na faixa de 8%. E isso, obviamente, cria uma demanda, um fluxo de recursos para o mercado de capitais, para o mercado de ações. E a nossa oferta, né, a oferta da privatização da companhia, ela tende a acontecer num ambiente em que todas essas iniciativas estão se materializando, favorecendo, obviamente, um fluxo de recursos para o mercado de capitais e para a própria oferta. O senhor citou o cronograma da Sabesp para essa privatização, para essa oferta no mercado de follow-ons. O cronograma, se eu não me engano, é até julho desse ano a realização da oferta. Me corrija se eu estiver enganado. Os partidos políticos, ao mesmo tempo, já começam a articular nos bastidores para montar as chapas para as eleições municipais. Quero entender se o senhor teme que esse assunto contamine as discussões e se a Sabesp tem algum plano B caso a oferta não seja realizada até o próximo mês de julho. Bom, a companhia está se preparando para qualquer cenário. O cenário base de todos que estão envolvidos na transação é que tudo esteja pronto para a realização da oferta na metade do ano, naquela janela em que você publica o resultado do primeiro trimestre, e ela pode acontecer entre final de maio e início de agosto. Assim, é natural que é um processo de desestatização que tem algum tipo de ruído ao longo da jornada, do ponto de vista político, porque é uma temática que gera... que tem visões, né, diferentes, né, dependendo da forma como as pessoas se enxergam, se posicionam do tamanho do Estado, da presença do Estado na economia e tudo mais. Isso faz parte, todo o processo de desestatização passou por esse tipo de coisa. Do lado da companhia, nós estamos fazendo nosso dever de casa, de preparar a empresa para qualquer desses cenários, né, independentemente desses ruídos. É um processo que ainda tem alguns estágios, né, conforme o próprio governo vem falando, a serem vivenciados nos próximos meses. A gente deve ter uma mudança regulatória ainda a ser anunciada pelo governo nos próximos meses. O prazo de adesão, né, dos municípios, também iniciada por uma notificação do governo do Estado em setembro do ano passado, ele se encerra em março, e uma vez encerrado esses prazos e a definição regulatória, aí sim fica mais claro para o nível da companhia, que é onde a gente tem controle, para seguir com os documentos da oferta. Então, é um cronograma que vem sendo seguido à risca, com algumas antecipações no que estava planejado. Nos próximos meses, a gente tem trabalhado muito dia após dia, né, não só no nível da empresa, mas também em conjugação com o Estado, para que todas as entregas aconteçam no tempo correto e que a gente consiga, de fato, fazer essa oferta, possibilitando o Estado realizar a venda que ele desejar fazer conjuntamente com a companhia no meio do ano. André, já existe alguma faixa ou algum intervalo do tamanho dessa oferta da Sabesp no mercado secundário de ações? Não, esse número ainda não foi definido. Ele passa por uma definição no nível do governo do Estado do tamanho da oferta secundária, o que tanto o governador quanto a secretária Natália Rezende, quanto o secretário Rafael Benini têm indicado é que o governo deve ter uma participação ao final da oferta entre 15% e 30%. Hoje o governo tem um pouco mais de 50% das ações
o que dá aí uma noção, né, do tamanho da oferta do ponto de vista secundário. Então, tem um indicativo, né, que o pessoal tem utilizado também no orçamento do governo do Estado, que foi colocado como potencial venda de ativos na ordem de 10 bilhões de reais, mas, insisto, são números muito preliminares, ainda vai haver no nível do Estado a definição do número de ações a serem vendidas. Isso, obviamente, também tem a ver com a cotação das ações, que tem se movimentado nos últimos meses. Então, a gente tem tido uma valorização das ações nos últimos meses, que impacta também, dado que a definição é de número de ações, o valor da oferta. O governo tem prometido que a conta de água vai cair, ou pelo menos que vai subir menos. O projeto da privatização da Sabesp, aprovado na LESP, prevê que 30% desse valor arrecadado seja destinado à modicidade tarifária. Ou seja, nesse primeiro momento, esse corte nos preços seria subsidiado. Na sua avaliação, André, como garantir preços mais acessíveis, tarifas mais acessíveis aos consumidores no médio e longo prazo? Serão necessários novos subsídios para que a conta de água realmente caia no consumidor final? Do ponto de vista de regulação, né, para quem tem estudado muito o tema ao longo dos anos, uma boa regulação favorece a modicidade tarifária. Hoje, a regulação da Sabesp, ela não tem um incentivo correto para que a empresa busque ser mais eficiente ao longo do tempo. E eu explico o que eu acabei de dizer. Não tem previsão na regulação que haja um compartilhamento do ganho de eficiência. Então, todo ganho de eficiência que eventualmente seja implementado, ele pode ser repassado para o consumidor em cada ciclo tarifário. Isso gera uma incerteza na companhia do que velocidade ela pode fazer esse ganho, implementar esse ganho de eficiência. Experiências que nós observamos em outros setores indicam que quando há um indicativo de compartilhamento de ganho de eficiência, há um incentivo pelo operador, né, para a companhia, buscar esse ganho de eficiência, porque ela gera resultado para ela própria e parte disso é revertido para a tarifa. Então, um dos conceitos que foram identificados, né, na modelagem do projeto no ano passado é que seria importante melhorar a regulação do ponto de vista de reduzir a subjetividade nos ciclos tarifários e garantir que os ganhos de eficiência sejam compartilhados. Com isso, há um incentivo para o operador, estatal ou privado, buscar ser mais eficiente, que ele vai gerar resultados e melhor retorno para quem de fato investe na empresa, e parte desse resultado vai para o retorno da companhia e outra parte vai para a modicidade tarifária. Você acelera o processo de transferência para a tarifa das eficiências que a empresa vem a gerar. Então, isso é uma mudança estrutural que vai permitir que, no longo prazo, a empresa, de fato, possa operar num nível de eficiência melhor do que ela tem agora e que parte relevante dessa eficiência seja transferida para a tarifa sem necessidade de subsídio no longo prazo. O senhor citou experiências de outros setores e um caso de grande repercussão nos últimos meses foi o da Enel aqui em São Paulo, a companhia de energia do estado, que, enfim, teve uma crise nos últimos tempos em relação a quedas de energia, eventos adversos graves, e isso acrescentou bastante incerteza na população sobre a privatização da Sabesp, acabou respingando sobre o processo que está em tramitação da privatização da Companhia de Água e Esgoto aqui de São Paulo. Qual que é a resposta da companhia para que a operação e a gestão da Sabesp, de fato, sejam mantidas em bom e alto nível? De novo, isso passa pela regulação correta. Então, no novo modelo regulatório, isso já foi expressado novamente por quem de fato está trabalhando nessa revisão regulatória, que são os secretários, né, Natália e Benini, tem uma previsão de manter o nível operacional, manter excelência na qualidade de serviço pela Sabesp. Há uma diferença, e o caso da Enel, apesar de ter sido ruim, né, do ponto de vista da população, causou um transtorno danado, inclusive para nós, né, muitos dos nossos sistemas são dependentes de energia para bombear água, e isso afetou a nossa operação. Teve esse componente ruim, teve um lado positivo, porque trouxe à luz esse debate do ponto de vista regulatório nas diferenças que existem no setor elétrico, na parte de distribuição de energia e no saneamento. O primeiro deles é que o poder concedente, ou seja, o dono da concessão, está no nível municipal, né? E quando está em região metropolitana, ele é compartilhado entre o Estado e o município, diferentemente da concessão de distribuidora, que é uma concessão federal. Então, o relacionamento com o poder concedente, que é
é algo que a companhia não pode se eximir nunca de fazer, ela acontece no dia a dia. Ela acontece com o prefeito, acontece com o Estado. A nossa parte, inclusive, da reestruturação que nós fizemos na companhia foi criar uma diretoria de regulatório que a missão, né, parte da atribuição desse diretor é garantir o atendimento, a agenda recorrente com os prefeitos. A Sabesp opera em 375 municípios, ganhamos mais um no ano passado, que é o município de Olímpia, e a gente só pode operar no município se o município, de fato, tivesse sentido atendido, que a população esteja corretamente atendida, que o poder concedente, o prefeito, as estruturas de Estado, tenham conhecimento de tudo que a companhia está fazendo, da agenda de investimentos, do nível de cobertura, da previsão do que vai ser feito no médio e no longo prazo dentro do município. E, obviamente, a Sabesp, ao longo da sua história, ela sempre foi parceira e presente nos municípios, e isso não tem, assim, é uma fortaleza da companhia e que a gente quer preservar no dia seguinte, robustecer a capacidade da empresa de fato, ser parceira dos municípios nas suas rotas de crescimento, de desenvolvimento urbano, de formalização de áreas informais, de levar a infraestrutura, não só de saneamento, mas toda a infraestrutura municipal, de pavimentação, escolas, segurança pública, para as áreas hoje que não são atendidas. Então, nosso objetivo, de fato, é conversar com os prefeitos, entender as demandas e avançar dentro das nossas atribuições, ajudando e suportando as estratégias de crescimento e desenvolvimento de cada um dos municípios. Um dos aspectos que veio à tona na crise da Enel aqui em São Paulo, quando muitas pessoas ficaram sem energia e o restabelecimento demorou a acontecer, é que a empresa diminuiu em 36% o número de empregados desde 2019. A Sabesp pretende colocar alguma cláusula que preserve postos de trabalho após a privatização? Já existe, no projeto de lei que foi aprovado, a expectativa, né, é uma restrição, mas no final das contas faz parte da gestão da companhia, de que não haja demissões nos 18 meses subsequentes à conclusão da desestatização. Mas, independentemente dessa restrição por 18 meses, é do DNA da companhia, é da forma de atuar da companhia prestar um serviço de excelência. Nós hoje temos aproximadamente 10 mil empregados, algo entre 10 e 11 mil empregados. Realizamos no ano passado um programa de desligamento voluntário que visou exatamente ajustar essa estrutura para o nível de eficiência que a gente vinha trabalhando quando a gente reestruturou a empresa, quando a gente planejou a reestruturação da empresa no início do ano. A empresa está no nível de operação muito adequado. Há sempre a possibilidade, a empresa já faz isso há anos, de contratação de mão de obra externa para complementar as nossas capacitações, sejam para execução de obras, para manutenção de sistemas. Isso vai continuar acontecendo, ou seja, essa conjugação de mão de obra própria com mão de obra externa, ela tende a ser uma realidade, não só na Sabesp, mas em qualquer empresa, em qualquer setor. O que tem que acontecer, e a gente, de novo, volta ao tema da regulação, é uma regulação correta, que garanta que a empresa tem os incentivos e as sanções para desempenhar um bom serviço, e do lado da companhia, a responsabilidade e o entendimento que o serviço de qualidade é parte primordial do projeto, seja ele executado por mão de obra própria ou mão de obra terceira. Independentemente de quem executa, o alinhamento da companhia com seus funcionários ou com seus prestadores de serviço tem que garantir que o serviço entregue seu serviço de qualidade, pronto e alinhado com as metas de universalização que também vão estar no novo contrato de concessão. Certo. André, muito se fala sobre as semelhanças da privatização da Sabesp com a da Eletrobras. Só que hoje o governo federal, que a tomou posse no ano passado, questiona a privatização da Eletrobras no Supremo Tribunal Federal e pede um maior poder de voto nas assembleias da Eletrobras. Como que a Sabesp pretende evitar esse tipo de questionamento no futuro e esse risco de uma reestatização nos próximos anos? Bom, a experiência de privatizações, desestatizações, elas são longas, né? Acho que, independentemente do caso da Eletrobras ou o próprio mais recente da Copel, a gente tem um histórico, né, do Estado brasileiro evoluir na transferência do setor público para o setor privado de diversas operações. Pode pegar final da década de 90, Sistema Telebrás,
as próprias concessionárias de energia, que foram sendo, aos poucos, né, transferidas para o poder privado. E, no nosso caso, a gente tem toda essa experiência acumulada entre acertos e itens que podem ser melhorados. A gente está observando todo esse histórico. A gente tem uma estrutura de ações diferente tanto da Eletrobras quanto da Copel. A Sabesp é uma empresa no novo mercado, com uma única classe de ação. O governo do Estado, como falei mais cedo, né, pretende ficar com um volume de ações remanescentes do capital social da companhia da ordem de 15% a 30%, que também é um nível bem menor do que a gente observa em outros casos. E, obviamente, usar estruturas, né, que também já estão previstas no projeto de lei para garantir que, uma vez que o processo seja feito, não haja nenhum incentivo para retroceder nessa agenda. Então, vai haver uma golden share para garantir ao Estado voz, né, em qualquer item que envolva mudança de nome da companhia, mudança da sede, ou mudança na questão do limite do poder de voto. A limitação do poder de voto, que é algo presente tanto em desestatizações quanto em outras empresas, né, privadas, também vai fazer parte do processo. E aí tem um pouco do debate que acontece na Eletrobras, que também a gente está observando e a gente vai tentar mitigar, que é a diferença entre o número de ações ordinárias que o governo remanescer e o limite de voto. Quanto maior essa diferença, maior, obviamente, o risco de contestação. Então, há uma preocupação de que esse limite de poder de voto fique próximo da participação do Estado, que é algo que também está sendo observado pelo time que está trabalhando isso no nível do Estado. Então, são projetos diferentes, são empresas com nível de governança e complexidades operacionais, números subsidiários completamente diferentes. O nosso projeto é um projeto que tende a ser a execução via mercado de capitais muito mais simples, por ter uma classe de ação só. O governo ter 50% hoje, querer migrar para algo abaixo de 30%, também facilita. E é uma empresa que já tem, desde 2002, né, 50% da sua base, um pouquinho menos de 50% da base, negociada no mercado secundário. Então, o free float da companhia, com uma classe só de ação, é muito forte, muito representativo e tem um histórico muito longo, né, de que essa situação já está colocada. Certo, André. Para a gente encerrar o nosso programa, um dos projetos que chamou a atenção da sociedade nos últimos anos e que teve participação da Sabesp foi a despoluição do Rio Pinheiros, num projeto que teve mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Mas algumas pessoas ainda se queixam do odor do rio, principalmente no inverno. O Rio Pinheiros hoje, de fato, está despoluído? Quanto que a atual gestão investiu na manutenção das instalações que já haviam sido feitas e na própria despoluição do rio? O rio, o volume de economias, né, de residências, né, que foram conectadas à rede de esgoto e passaram a ter seu esgoto levado para tratamento, foi muito representativo. A gente está falando de 650 novas conexões, 650 mil novas conexões. Quando a gente pega como parâmetro, né, é algo entre 3 e 4 pessoas por economia, você está falando de quase 2 milhões de pessoas, né, mais de 2 milhões de pessoas, que tiveram seu esgoto, que antes eram jogados em córregos e iam parar no Rio Pinheiros, hoje levados para tratamento. E isso é uma realidade, é um fato, e a empresa vem investindo na manutenção desse sistema, na conexão de novas residências dentro da área do Rio Pinheiros. Esse projeto foi tão bem sucedido que a gente está modelando, com base, né, na lógica que foi aplicada ao Rio Pinheiros, a despoluição do Rio Tietê, que é um projeto 5 vezes maior, tanto do ponto de vista de investimento quanto de pessoas, né, afetadas, né, ou seja, você vai levar aproximadamente 2 milhões e pouco de novas conexões para tratamento, deixando de jogar matéria orgânica nos córregos e no Rio Tietê, que vai contribuir também para a despoluição do rio no longo prazo. Matéria orgânica oriunda do esgotamento sanitário residencial é uma parte da poluição que vai para o rio. A gente tem, obviamente, e infelizmente, outras fontes de poluição, como a poluição difusa, né? Ou seja, as ruas da cidade acumulam sujeira e quando chove a sujeira tende a verter para os rios, para os corpos hídricos. Tem resíduos sólidos, que também, infelizmente, tem a ver um pouco com a educação da população e infraestruturas que evitem que os resíduos sólidos parem nos rios.
parte, inclusive, dos projetos que nós fazemos no Rio Pinheiros, que vamos aplicar no Tietê, envolve um investimento relevante do ponto de vista social, com assistência social, educação para a população, construção de infraestrutura. A gente construiu algumas estruturas de reciclagem de lixo nas comunidades que a gente levou infraestrutura no Rio Pinheiros. A gente vai fazer o mesmo no Rio Tietê. Então, é um trabalho de educação em que a Sabesp é parte da solução. A gente não soluciona todos, mas a gente leva a solução em parte, e quando a gente conjuga esses esforços com o governo estadual e os poderes municipais, a potencialidade do efeito é muito maior. Então, a gente continua atuando nas áreas, tem redes que eventualmente se quebram por causa da forma como ela foi instalada, a rede aérea, aí chove, o lixo bate, racha, a gente tem que fazer substituição, a gente está fazendo isso, mas a despoluição integral do Rio depende de outros fatores e que nós somos parceiros na construção dessa solução, mas não somos a solução única para o problema. Tá certo, André. Muito obrigado pela sua participação aqui no VGSA. O papo foi bacana, foi esclarecedor e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Eu que te agradeço. Obrigado. Um excelente ano novo para todos vocês e os telespectadores. Obrigado. Para todos nós. Valeu. Até mais. E ponto final nesta edição do VGSA. Obrigado pela sua companhia, perdão, pela sua audiência. Tendo convite para você acompanhar o Veja Mercado, nosso programa diário de entrevistas sobre economia e mercado financeiro no ar todas as manhãs, de segunda a sexta, antes da abertura da Bolsa de Valores, no YouTube e também no Spotify. Não deixe de conferir também as matérias do Radar Econômico no site e também na revista impressa. Volto na semana que vem com mais um convidado de uma grande empresa do país aqui no VGSA. A gente se encontra. Até lá.